Já de volta ao seu programa, se você chegou agora, olha, a gente já conversou sobre personalidade, sobre os temperamentos, a diferença entre personalidade e temperamento. A gente já conheceu aí as principais características dos sanguíneos, dos coléricos e dos fleumáticos. Agora chegou a vez dos melancólicos e você já deve estar tentando se identificar aí qual é o tipo da sua personalidade e a gente está querendo saber, com a sua participação, quais são as características que se destacam na sua personalidade. Aí você interage com a gente através das redes sociais. Eu estou recebendo aqui a doutora Rosana Alves hoje. Obrigado, viu, doutora, mais uma vez? Obrigada eu pela presença. Vamos falar então agora sobre os melancólicos. São os artistas? Na verdade, para Hipócrates, os melancólicos são aqueles que têm uma concentração maior no organismo da bile negra. Para ele, esta bile negra concentrava-se no baço e por isso as pessoas eram mais introspectivas, mais caladas, quase tendendo a uma depressão. E para ele, então, estas pessoas seriam aquelas que passam mais desapercebidas pela sociedade, porque elas não se expõem muito, elas preferem ouvir do que falar. E elas se ressentem muito do que acontece ao redor. São muito preocupadas com o que se fala sobre elas, com se pensa sobre elas. Elas realmente são mais desconfiadas do que se fala, do que se pensa sobre elas. Mas não é esse tipo de personalidade também que, até por si, por esse nível de introspecção, são os grandes artistas, os mais criativos e tal? Então, porque aí, quando nós falamos, lógico, quando a pessoa ela pensa mais, quando ela é mais embotada afetivamente, ela tem mais tempo para ficar com os próprios pensamentos. Então, ela tem mais tempo de elaborar um texto, uma poesia bonita. Vamos pensar na época do romantismo. Claro. Como que alguém que trabalha o dia inteiro ia conseguir fazer a Lira dos 20 anos? Que está ali acompanhando o movimento da sociedade, não faz isso, o cara tem que ficar fechado dentro de casa escrevendo. Então, assim, são pessoas que realmente elas param mais para meditar sobre a vida, sobre sentimentos, então elas se tornam muitas vezes mais produtivas. Agora, a questão de ser mais produtivo artisticamente falando, nós podemos pegar, por exemplo, Monet, que não era depressivo, ele era esquizofrênico. E aí nós entramos numa outra questão de personalidade, porque nós estamos falando das personalidades normais, vamos dizer assim, que estão melhor adaptadas à sociedade, mas existem os transtornos de personalidade. Ou seja, quando essas personalidades aí que a gente está conversando não funcionam muito bem. Muito bem, elas estão mal adaptadas, não funcionam de forma de estarem bem consigo mesmas e com as pessoas ao redor, havendo um desequilíbrio nas relações. Mas aí não foi o mesmo criador da teoria que identificou, isso foi bem depois. Não, Hipócrates era muito respeitado, mesmo séculos depois de morrer, a teoria dele era o que predominava, dizendo de personalidade. Então, até 17 depois de Cristo, se falava da teoria de Hipócrates. Mas aí surge um homem que nós conhecemos de forma jocosa, mas vem Pinel. Por isso que fala que a pessoa está meio Pinel. A pessoa está meio Pinel, porque ele que começou a descrever os quadros de psicopatias, loucura. Então ele diz assim, olha, existem as personalidades que estão aí adaptadas à sociedade, por mais que tenham os seus pequenos desequilíbrios, mas existem aqueles que ao olhar nós já percebemos que não estão adaptados, que destoam muito dos outros indivíduos. Agora, doutor, antes até do transtorno das personalidades, falando ainda das personalidades, a gente tem algumas características que são dominantes, mas como a senhora já explicou, isso é muito... isso pode ser modificado, nossa personalidade ela é modificável. Sim. Mas eu tenho lá características de sanguíneo, tenho características de colérico. E geralmente as pessoas elas têm, me corrija se eu estiver errado, mas sim, a pessoa tem uma grande característica e uma outra de apoio. Sim, sim. É que na verdade, hoje o que nós estamos mais preocupados não é com a personalidade de alguém que está adaptado. Sim. Nós estamos preocupados com quem não está adaptado. Claro, você, por exemplo, tem uma comunicação que ela tem uma característica que ela é visível, que é da boa comunicação. Não são todos que teriam a coragem de estar diante das câmeras falando para o Brasil inteiro. Nós dois estamos tendo a coragem. Nós dois estamos tendo a coragem, mas você é muito melhor, com certeza, nessa característica. Então, assim, você apresenta esta característica um dia e ela é reforçada. Porque alguém chegou e falou assim, Wagner, você é muito bom no que faz.
Você foi estimulado, então você apresenta essa característica que é aproveitada. Se ela não fosse aproveitada, desta forma seria de outra forma, talvez um pouco mais discreta. Mas claro que cada um de nós tem uma parte da nossa personalidade que ela desponta um pouco mais. Mas este despontar ele tem que ver com todos esses estímulos que recebemos. Um estímulo interno, que tem a ver com as nossas capacidades mentais, tem a ver com o estímulo físico, sim, porque a nossa autoestima também, ela é influenciada pelo nosso organismo, pela nossa aparência física, e existe um estímulo externo para que a nossa personalidade ela se forme da forma que ela é e também se modifique. Então, quanto mais características a gente conseguir ter de cada tipo de personalidade, cada tipo de temperamento, eu vou conseguir ser uma pessoa mais próxima do equilíbrio. Sim, mais adaptada. Porque, assim, se de repente você precisar ser um grande pensador, que vai ficar ali escrevendo como melancólico, se você desenvolveu essa capacidade, você é capaz de fazer isso. Claro. Então você se adapta melhor às diferentes condições ambientais. E quando eu falo ambientais, estou falando de uma sociedade, de tudo que é externo. Então, quanto mais você tiver de cada uma dessas personalidades, melhor adaptado. Que, na verdade, o transtorno de personalidade, quando nós já estamos dizendo de esquizofrenia, quando estamos dizendo de qualquer outra, uma depressão, uma ansiedade, nós estamos dizendo que existem características que são normais, mas que em algumas pessoas estão exacerbadas. Vou dar um exemplo muito rápido. Quando nós dizemos que alguém tem fobia de ambiente aberto, a agorafobia. Poxa, todos nós temos medo de ficar num ambiente aberto, alto por muito tempo, se pararmos para pensar. Claro. Porque é um risco para a nossa vida. Só que em nós, que não temos uma fobia, isso está controlado, está na medida certa. Nos transtornos de personalidade ou nos transtornos do humor, o que acontece é que algumas características elas estão exacerbadas, intensificadas, levando o indivíduo a estar mal adaptado no ambiente e mal adaptado muitas vezes consigo mesmo. Então a grande questão é o equilíbrio de tudo isso. E aí todos esses medos, né? Então, medo de aranha, medo de cobra, esses animais. Claro, eu não vou ficar aqui com uma cobra. O medo, ele é até protetor, mas claro, quando ele passa de um limite, ele começa a ser tolhedor. E a grande questão é esta: quando existe um comportamento que ele é tolhedor ou te impede de viver bem na sociedade, aí que está o grande problema. Por isso que hoje nós dizemos que a nossa maior preocupação é com quem tem transtorno de personalidade, porque isso faz com que o indivíduo não viva bem. Porque alguém que não comunica-se bem, mas que é um bom contador, ele está bem adaptado, vai conseguir emprego, vai ter amigos, tudo certinho com ele. Mas alguém que não está adaptado porque tem um transtorno da personalidade, é com estes que nós nos preocupamos mais. Essa questão da adaptação é interessante. Você falou do contador, ele talvez não tenha um grande poder de comunicação. Sim. Mas à medida que ele diminui o processo da comunicação dele a um nível que vai trazer prejuízos, ele não consegue nem falar com as pessoas, aí não está adaptado, ele está com um problema de personalidade. Exatamente. Então, a grande questão é não estar adaptado. Se está adaptado, ok. E é muito bom que todos nós sejamos diferentes uns dos outros, claro, porque a beleza da vida está nisso. Nos completamos. Nos completamos assim. E o que não seria, como seriam os nossos casamentos se não fossem as diferenças de personalidade? Existem livros importantes isso é uma coisa interessante. Que dizem sobre isso. Você acha que os opostos se atraem ou os opostos se completam? Não, eu falei a mesma coisa, né? Os Sim. opostos se repelem. Depende de quem são esses opostos, depende de como estes opostos eles estão abertos para que se complementem. Porque talvez alguém que é super comunicativo, é bom que tenha alguém do lado que não esteja competindo com ele para falar o tempo todo. Obrigada, marido, por não competir comigo o tempo todo, isso é ótimo. Algo pessoal. Mas assim, é bom quando as pessoas elas conseguem um relacionamento, perceber o que o outro tem de positivo e aproveitar isso, todo mundo cresce. Claro. Os toques que você recebe um do outro, olha, assim, fala um pouco menos para que eu também fale, olha, você está falando demais. Então, assim, isso é bom, porque isso também faz a gente amadurecer e melhorar a forma com que nos comportamos diante das pessoas, a forma que nos vemos, nós vamos melhorando. Então, realmente, assim, as pessoas opostas, elas podem se repelir
quanto também se completarem. Depende de quem são essas E pessoas. depende da disposição para o relacionamento, Com né? certeza, com certeza. Porque duas pessoas podem ser iguaizinhas e nunca avançarem na vida, nunca progredirem. Ou podem ser opostas e se complementarem, um ajudar o outro e alcançarem o lugar que As elas grandes sempre conquistas quiseram da vida. estar. Doutora, nosso programa fica por aqui. Ai, que pena. Foi rápido, né? Muito rápido, com um papo tão gostoso. Muito bem. Espero que você volte, tá bom? Volto sim. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. E a gente fica por aqui então, mas a gente volta, semana especial do Natal. Já Feliz Natal pra você. Muito obrigado porque você passou esse ano todo acompanhando o seu programa. E nós vamos juntos. Na quarta-feira tem o nosso especial de Natal. 1h30 aí, Vida e Saúde, seu programa juntos para celebrar essa data tão bonita do nascimento de Jesus. A gente volta amanhã, às 5 horas da tarde, você não pode perder. Até lá!